Beleza. Paz, igreja, bom dia. Felizes com Jesus. Tenho certeza que você não veio aqui à toa, nessa manhã de frio. Deus tem uma palavra para falar ao teu coração. E seguindo esse momento, a gente está falando muito sobre família, né? E eu não poderia deixar de falar sobre família. E é engraçado porque, geralmente, sempre prego sobre o reino de Deus, sobre arrependimento, sobre salvação de almas. E aí, quando me surgiu o convite de falar sobre família, eu comecei a pensar e falando com o Espírito Santo, o que eu vou falar, qual a mensagem que eu vou falar. E antes de qualquer coisa, a mensagem, o tema dessa ministração é de geração em geração. Sabe, Deus é um Deus geracional. Aquilo que começou em você vai seguir para os seus filhos e para toda a sua geração. Sabe, se parar em você, se aquilo que Deus colocou no teu coração parar em você, não faz sentido. Sabe, teve um momento que o meu tio, ele plantou uma semente no meu coração na minha adolescência e essa semente frutificou e eu tenho certeza que outras pessoas que encontrarão Cristo darão continuidade. Eu encontrei Jesus, mas parou em você, então não fez sentido. Se a mensagem do Evangelho parar em você, não faz sentido. Precisa dar continuidade. Então, eu queria falar uma coisa. Você que é pai, você que é filho e você que é mãe, obedeça para o bem da sua casa, para o bem dos seus filhos, para o bem da sua família e para o bem da sua geração. Sabe, faz sentido nós levantarmos a nossa mão, faz sentido nós escolhermos a Cristo, mas não faz sentido não obedecê-lo. Então, vale a pena plantar onde Jesus manda plantar. Vale a pena plantar onde Jesus manda plantar. Sabe, às vezes nós ficamos com muitas dúvidas na nossa cabeça, mas nós precisamos obedecer Jesus. E Deus já te pediu algumas coisas difíceis, que talvez não faz sentido naquele momento. Só que eu tenho certeza que Jesus, ele, quando nos pede algo, ele vê daqui um tempo. Ele vê o que vai acontecer depois de alguns anos. Existem alguns momentos, existem algumas situações que Deus pediu algo para mim, que não fez o menor sentido naquele momento, só que depois de um tempo fez sentido. Então, o nosso dever é obedecer aquilo que o Espírito Santo fala para nós. Deus já te pediu alguma coisa? Pensa aí, já aconteceu dele pedir algo para você e você tentar ser resistente, você tentar de uma certa forma tentar falar, Jesus, não faz sentido isso que você está me pedindo, sabe, olha o cenário, olha a minha vida, mas nós precisamos obedecer independente das circunstâncias. Então, eu queria ler aqui um texto com vocês, eu já abro aqui, Gênesis 7:1. Sabe, Deus pediu algo para Noé, como Deus também pediu algo para Abraão. Faz sentido Deus entregar Isaac para Abraão e o mesmo Deus que entregou está pedindo de volta? Deus me entregou. Mas um pouco daquilo que o Mateus disse, talvez o coração de Abraão estava entregue a Isaac, talvez os olhos dele estavam mais longe de Jesus, de Deus. Então naquele momento Deus, ele pede Isaac para ver, para testar a obediência e para ver onde estava o coração de Abraão. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã é: onde está o teu coração? Será que você tem colocado algo acima de Jesus, acima de Deus, acima daquilo que Deus colocou para a tua vida? Mas Abraão obedeceu, Abraão fez, e da mesma forma foi com Noé. Sabe, Deus, ele chega para Noé e fala assim: olha, eu entendo que está deserto, eu entendo que aqui não chove muito, mas eu queria que você construísse uma arca. Está deserto, não chove, para que construir uma arca onde não chove, onde não há possibilidade de chuva? Não faz sentido. Então, em Gênesis 7:1 diz o seguinte: então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Olha o final. Porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado, Pai, pelo teu amor.
Jesus, que não seja eu falando, mas seja o Teu Espírito Santo através de mim. Eu não quero falar opiniões próprias, achismo, não. Eu quero pregar nada mais do que a Tua palavra que é eficaz, Jesus. Não é o Patrick que vai convencer, não são 40 minutos de pregação que convence, mas quem convence é o Teu Espírito Santo. Então, Pai, que a mensagem, que a semente que vai ser plantada, semeada no coração de cada pessoa, que dê muitos frutos, que seja uma manhã de arrependimento e que as famílias nessa manhã possam entender a sua responsabilidade aqui nesse tempo e nessa geração. Em nome de Jesus, amém? Deus irá te pedir algumas coisas. Sabe, Noé poderia dizer: Deus, tudo bem, eu posso te dar outra coisa que faça mais sentido. Talvez algo que faça mais sentido, porque Deus, olha só, aqui não chove, aqui está deserto, não tem outra coisa que você possa pedir para que eu faça, porque neste momento, aquilo que você está me pedindo não faz sentido. Mas a Bíblia vai dizer que no Gênesis 7:5 diz o seguinte: e Noé fez tudo que o Senhor lhe tinha ordenado. Ele não pensou, não faz sentido, ele não ficou questionando Deus, ele falou: tá bom, eu vou fazer. Vão me taxar como louco, vão me taxar como alguém talvez até lunático, mas eu vou obedecer aquilo que Deus está me pedindo. Já aconteceu de Deus pedir alguma coisa e você seguir categoricamente aquilo que Ele te pediu, e talvez alguém não vai entender, falar: por que você está fazendo isso? Não faz sentido, sabe? Não tem lógica, mas o coração de Noé estava disposto a agradar e obedecer a Deus. Vamos lá, se Noé estava disposto talvez a agradar até os seus familiares, porque talvez eles não entenderiam. Se Noé estava disposto a agradar as pessoas que estavam no seu convívio, ele nunca teria construído a arca. Posso falar? Se nós pensarmos muito nas opiniões de terceiros, naquilo que as pessoas vão pensar, nós não iremos obedecer aquilo que Deus nos pediu. Mas porque o cenário dizia que era uma loucura, o momento dizia que não fazia sentido, mas os olhos dele estavam fixos naquilo que Deus ordenou: construa a arca. Não faz sentido, Deus, mas eu vou fazer. Não estou entendendo nada, Deus, mas eu vou fazer. E tem alguns momentos das nossas vidas que nós precisamos obedecer sem entender. Você já obedeceu sem entender? Você já fez sem entender, sem saber o que vai acontecer, mas os olhos de Noé estavam fixos naquilo que Deus pediu. Algumas coisas não fazem sentido para o mundo. Muitas coisas que Deus nos vai mandar, pedir, não vai fazer sentido para o cenário que você está vivendo. Naquele tempo de Noé, as famílias já não tinham mais valores. Os princípios estavam sendo corrompidos. Deixa eu falar uma coisa: Deus, Ele não trabalha com valores do mundo, Ele trabalha com valores eternos. Aquele cenário não fazia sentido, mas Deus não estava se importando com aquilo que estava acontecendo naquele momento. Talvez as pessoas não iriam entender, mas a arca precisava ser construída, sabe? Independente do cenário que está acontecendo na sua vida, aquilo que Deus tem para fazer na sua geração, na tua família, vai acontecer independente do cenário ruim. Sabe, lembraremos então dos feitos de fé, de obediência de Noé sobre a pessoa de Noé, não sobre a arca. Eu não vou falar sobre a estrutura da arca, sobre a madeira que foi usada, sobre a dimensão, não, isso aí você já escutou muitas vezes. Mas eu queria falar sobre as características de Noé que vai fazer sentido para você. Sabe? Porque não adianta você construir algo se não houver arrependimento. Perceba uma coisa, antes de Deus pedir para Noé construir a arca, o que diz o texto? Você é o único justo da tua geração. Antes de Deus te pedir para gerar algo, para construir algo, precisa ter um arrependimento genuíno, porque senão vai ser obras mortas, sabe? Obras que necessitam de arrependimento depois. Não é só fazer, não é só construir, você precisa cultivar um coração semelhante a Cristo, senão você só faz. Senão, se você vai fazer, o seu coração vai estar longe. Não é exatamente o que você está construindo, é o que Deus está construindo dentro de você. Não é a arca, mas é aquilo que Deus estava construindo através de Noé. Tá bom, eu vou fazer aqui, tá? Eu vou fazer. Sabe, Jonas, quando ele fez, sabe, as coisas pelas coxas. Ele foi lá, ele não queria, mas ele fez.
Noé foi categórico. Noé, ele era justo. Antes de Deus te pedir algo grande, o seu coração tem que estar rendido a Cristo. Antes de Deus te pedir para construir uma arca, você precisa ser um homem justo na tua geração. Eu vou salvar uma geração porque você é justo. Eu vou salvar a sua família porque você é justo. Eu vou salvar os seus filhos, a tua esposa, porque você é um homem justo e obediente. Eu creio que Deus vai salvar essa geração por homens e mulheres justos, por pessoas comprometidas com o reino de Deus. Vou dizer de novo, não é aquilo que você constrói, é o que Deus está construindo dentro de você. Se não for assim, não faz sentido. Se não for assim, nós estamos apenas pessoas que sabem fazer um bom culto, que sabem fazer uma boa pregação, que sabem construir uma boa liturgia, mas você só está fazendo por fazer. Necessita de arrependimento para que possamos agradar o Espírito Santo. Olha o que vai dizer em Ezequiel 14:16, não precisa abrir, mas presta atenção. Ainda que estivessem no meio deles, esses 3 homens, vou dizer de novo, ainda que estivessem no meio dela, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, olha que trinca forte, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça, livrariam apenas suas almas, diz o Senhor Deus. Sabe, Deus ele colocou esses homens como notáveis nesse texto. No 15 diz o seguinte: se eu fizer passar pela terra e feras selvagens, a elas desfilharem de modo que fique desolada, e ninguém possa passar por ela por causa dessas feras. E esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor, que nem os filhos e nem as filhas livrariam, eles só ficariam livres e a terra seria assolada. Nesse contexto, nem esses 3 homens salvariam. Só que perceba que Deus também poderia salvar uma cidade por conta da retidão de 3 homens. Eu acredito que Deus pode salvar a tua família por conta da retidão da sua retidão. Eu acredito que Deus pode salvar uma geração por conta de 3 pessoas compromissadas com o reino de Deus. 3 discípulos, aliás, 12 discípulos estavam disponíveis, 3 homens aqui disponíveis, acessíveis a Deus, e uma geração, uma família poderiam ser salvas através de 3 homens justos. Às vezes nós acreditamos que precisamos de 500 homens totalmente cheios do Espírito Santo. Não, ele precisa de 3 homens, ele precisa de 12 homens, ele precisa de um coração disponível a ele. Eu tenho certeza que Deus pode salvar a tua família, a tua geração por conta de você, porque você se posicionou. Deus estava dizendo que uma cidade poderia ser salva pela retidão de 3 homens, por conta de uma mulher, por conta de um homem. Sabe, por que Noé estava nesse texto? Por que Ezequiel ali, neste momento, nesse texto, colocou Noé como um dos notáveis? Quais são as características de Noé? E o que estava acontecendo naquela geração? A geração de Noé estava longe de Deus. A geração de Noé estava distante de Deus. Olha só. Olha o que vai dizer em Lucas 17, 26, 27. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Presta atenção aqui. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até no dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Tem alguma coisa de errado nisso que eu falei? É pecado casar? É pecado você ter filho? É pecado você comer, beber? Não! Mas por que está dizendo isso? Igreja, não é pecado. Porém, na época de Noé, as pessoas tinham os olhos, não tinham mais os olhos para Deus, mas para os seus próprios desejos. Não, vamos viver a nossa vida, vamos prosperar, vamos casar, tá, beleza. Mas os olhos deles estavam longe de Cristo. Antes do sucesso dos negócios, tenha sucesso no céu.
Antes do sucesso na tua vida particular, você precisa que Deus te conheça. Lembra daquela parábola que aquele homem deu uma grande festa? Qual foi a desculpa? Aliás, uma das desculpas. Eu casei. Sabe? Então, essa pessoa foi reprovada porque colocou coisas na frente de Deus. E que às vezes, sem perceber, nós colocamos coisas e pessoas e situações na frente de Deus. Noé não é ouviu a Deus, Noé obedeceu. No meio de uma geração que estava longe. Posso falar uma coisa? É difícil você obedecer a Deus num cenário de caos. É difícil você obedecer a Deus quando tudo está dando errado. É difícil você obedecer a Deus quando você está tentando fazer as coisas certas. Quando você no seu trabalho está tentando fazer as coisas certas. Quando você na sua família, num cenário que você está vivendo, está tentando fazer as coisas corretas, mas está tudo errado. E ainda Deus te pede algo que não faz sentido. Uma geração estava longe. Uma geração tinha esquecido de Deus. Uma geração estava com os olhos, com seus desejos. Uma geração queria cumprir tudo aquilo que os seus sonhos queriam, que os seus desejos queriam, mas os olhos estavam longe de Deus. Aí Deus vem em mim e pede uma arca num deserto, não faz sentido. Por quê? Porque muitas vezes Jesus quer ver a intensidade da nossa obediência. Até onde eu obedeço? Até onde? Porque talvez se eu pedir isso, você obedece. Agora, se eu fechar um pouco as portas, se eu estreitar mais, e se eu colocar você em um cenário hostil, e se eu colocar você no meio do deserto, e se eu colocar você no meio de uma prisão, e te pedir algo que não faz sentido, você vai me obedecer? Ou você vai colocar desculpas? Noé não colocou desculpa naquilo que Deus pediu. Deixa eu te falar uma coisa, não coloque desculpas quando Deus te pedir algo. Não coloque desculpas quando Deus te ordenar algo. Porque se Noé dissesse não, porque se Noé não fosse justo, porque se Noé não fosse um cara rendido a Cristo, uma geração iria morrer. Deus foi claro quando chamou Noé. Eu vou salvar essa geração porque você é o único justo. Havia um abandono na fé. Igreja, o problema não é casar, prosperar financeiramente, ter filhos, chegar no auge. O problema é investir apenas em coisas terrenas. Quais são as características de Noé? Vamos lá, Gênesis 6:9. Presta atenção aqui nesse texto, que nós vamos agora começar aqui a pregação de acordo com o que eu vou falar aqui agora. Essas são as gerações de Noé. Vamos lá, Gênesis 6:9. Estas são as gerações de Noé. Noé carregava uma geração em suas costas. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Primeiro ponto que nós entendemos aqui lendo esse texto. Olha só como começa o texto. Estas são as gerações de Noé. O que eu entendo com isso? Noé era um homem geracional. Noé não era um homem que pensava só no presente, naquilo que ele está vivendo aqui agora. Ele pensava no depois. Ele não pensava no seu sucesso presente, ele pensava no sucesso dos seus filhos. Ele não pensava apenas em ser feliz, ele também queria que a sua esposa fosse feliz. Ele não queria apenas ter o sucesso nos negócios, ele queria ter sucesso no céu. Noé era geracional, e quem é geracional pensa no futuro. Pergunto, você está sendo intencional nas suas ações? Eu pergunto, você é alguém geracional? Deixa eu te falar uma coisa, daqui 120 anos, ninguém vai estar mais aqui. E eu não preciso falar que para algumas vai ser em uma semana, talvez, porque a senha ninguém sabe. Mas quem estará aqui quando o Patrick não estiver? Quem estará aqui quando você não estiver? Alguém geracional pensa na próxima geração. Noé era alguém geracional. Pergunto, será que a geração dos nossos netos vão temer ao Senhor e conhecer a Deus? Agora te falo, não existe família margarina, a família de Noé não era perfeita. Se você buscar, você vai ver que os filhos dele encontraram ele pelado, bêbado. Mas agora, vamos lá.
mesmo nas adversidades de uma família como qualquer outra, Cristo precisa ser o centro. Cristo precisa ser o centro. A pergunta que eu faço para você: você está sendo intencional no que você está fazendo? Você está sendo intencional? Esses dias eu vi um vídeo de um rapaz que estava pregando, e ele falou assim que intencionalmente ele acorda pelas manhãs e ora na sala, porque ele sempre, a filha dele está indo para a escola e passa e vê ele orando. É intencional. Está vendo o pai orando? Você está sendo intencional nas suas ações? Ou você está sendo automático? Posso falar uma coisa? O seu filho está te observando. A sua esposa, o seu esposo está te observando. Você está sendo intencional ou alguém automático nas suas ações? Você pensa de fato na próxima geração? É importante a gente se fazer essa pergunta. É intencional, igreja, o que nós estamos fazendo? Ou se tornou apenas cumprimento de tabela, está aqui no domingo pregando? É intencional? Pensar geracionalmente é o seguinte: onde estarão os meus filhos daqui 10 anos? Meus netos? Será que quando eu não estiver na mesa, eles serão reunidos em uma refeição e irão agradecer a Deus? Estamos vivendo um automático igual nos tempos de Noé? Queremos prosperar, queremos construir impérios aqui na terra e nossos olhos estão longe de Deus? Eu quero casar, eu quero construir uma família, eu quero conseguir muitas coisas aqui nessa terra, mas os meus olhos e a minha prioridade é agradar a Cristo. Porque deixa eu te falar, se eu conseguir o sucesso aqui na terra, mas não cumprir o propósito que eu tenho na minha vida, não é sucesso. É sucesso aqui na terra, no céu não. Que os nossos olhos possam estar fixos a Cristo, é aquilo que Ele tem para a nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus geracional. Pode ter que não faz o menor sentido que você está falando. As gerações morrem, as coisas morrem, as palavras morrem, ensinamentos morrem. Não. Se depender de mim, não. Se depender de você, não. Olha o que vai dizer esse texto lindo de Salmos 145:4. Pede isso aqui. Uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos feitos do Senhor, e eles anunciarão seus atos poderosos. Precisa dar continuidade, senão não fez sentido. Aquilo que você contar para os seus filhos vão contar para os netos, e vai seguir assim. E é bom que siga assim, porque se parar no Patrick, não fez sentido. Se aquilo que eu recebi, se parar em mim, se eu não conseguir passar para a minha próxima geração, para os meus filhos, para os meus netos, não fez sentido. Eu construí impérios na terra, mas desagradei a Deus. Eu quero profetizar aqui nesta manhã que a tua geração e que a tua família e que os teus filhos contarão de geração em geração os feitos do Senhor. Nós somos automáticos, eu coloco isso também, às vezes nós somos automáticos, nós fazemos por fazer, nós somos tão especialistas naquilo que nós fazemos, e aí nós ficamos igual um robô, sem lágrimas nos olhos, sem coração em chamas. Sabe, alguma das minhas orações que eu tenho falado com o Espírito Santo: Deus, não tire as lágrimas dos meus olhos e que meu coração continue queimando por Cristo. Porque se os meus olhos não tiverem mais lágrimas, e se o meu coração não queimar por Cristo, eu virei um fariseu, eu virei um religioso, e eu não quero isso. A sua família e os seus filhos e a sua geração contarão os feitos do Senhor. Só que eu profetizo que eles também terão suas próprias experiências com Deus. Eu cresci num lar cristão, onde o meu tio sempre, quando tinha oportunidade e tinha tempo, porque ele sempre era um cara que pregava muito, mas sempre quando ele tinha algum tempo, ele ia à casa da minha avó e ele plantava uma semente no meu coração, e ele contava algumas coisas que ele vivia com Deus, dos lugares que ele pregou, ele me instruía, me ensinava, mas também teve um momento que eu passei a ter as minhas próprias experiências com Deus.
O meu tio viveu, e o meu tio fez e fez, mas eu também queria, Deus, eu quero conhecer esse Deus que o meu tio fala tanto, eu quero ter minhas próprias experiências com Deus. E se você também tem contado apenas experiências dos outros, eu profetizo que você terá as suas próprias experiências com Deus para contar. Porque também não faz sentido se você só contar a experiência dos outros e não ter suas próprias experiências. Porque você também é um papagaio. Deus quer que você tenha suas próprias experiências com Deus. Além de Deus ser um Deus geracional, Ele é um Deus que quer ter relacionamento com os seus filhos. E aí eu te pergunto, como dar continuidade numa geração? Que é difícil. Como dar continuidade, como que essa continuidade possa ser bem sucedida? Com exemplo. Sabe por quê? Porque o exemplo prega, o exemplo arrasta, o exemplo dá continuidade. Quem foi pai de José? Jacó. Trabalhou 14 anos pela sua esposa. Ele olhou lá, sabe quando você vai ler um contrato? Que tem ali as letras miúdas? Ele pensou que era 7, era 14. Passado um tempo, José no palácio, e a mulher de Potifar tentou seduzi-lo para se deitar. Mas José tem um padrão alto de integridade. Olha o pai do cara. Esperou 14 anos para se casar com a sua mãe. Você percebe que ele tem um padrão alto. Ele não vai se deixar seduzir assim. Ele tem um padrão alto na casa dele. Volta um pouco. Jacó e Esaú brigados há anos. Fechou o tempo. Anos sem se falar. Com o próprio irmão. E aí eu não quero deixar aqui em pauta o motivo pelo qual eles se afastaram. Mas eles estavam brigados, afastados. E aí os dois combinam de se encontrar. E a Bíblia vai dizer que José estava junto. Pequeno, criança. Mas José estava junto com Jacó. Ele estava presenciando a reconciliação. Jacó se ajoelha nos pés do seu irmão Esaú e diz assim: meu irmão, me perdoa. Igreja, quem está junto vendo tudo? José. Pode colocar a informação lá de José? Quem está junto presenciando tudo? José. De verdade, eu não sei dizer se era intencional, se Jacó trouxe. Talvez não tinha muito o que fazer. Talvez realmente não tinha muito o que fazer. Ele teve que levar o filho. Sabe quando você não vai fazer algum compromisso e seu filho tem que ir junto? Mas simplesmente José presenciou reconciliação, presenciou perdão, presenciou o pai dele ajoelhando, pedindo perdão. Sabe, inconscientemente ou conscientemente, ele olhando e falando assim: meu pai não é um cara de ego. Se precisar errar e pedir perdão, ele vai pedir. Você está disposto a pedir perdão? Reconhecer que está errado? Quando você erra com a sua esposa, com os seus filhos, você tem culhão para reconhecer que está errado. Se porventura for preciso se ajoelhar e pedir perdão, você faz isso. José presenciou o seu pai ajoelhado pedindo perdão. Lá na frente, José virou o 02 do Egito, mano. José virou o cara. Era importante. Mandava e desmandava. Inclusive, tinha poder e autoridade para matar os irmãos se ele quisesse. Se os irmãos chegassem e José falasse: corte suas cabeças, mande matar, ele poderia. Ele tinha poder e autoridade, inclusive, para matar os irmãos. Agora você imagina o que estava passando na cabeça dos irmãos. José agora é um cara importante. José não é mais aquele garotinho que a gente mandou. Não é. José agora é um cara importante. Se quiser, ele pode até nos matar. Mas olha o que vai dizer. Passado um tempo, quem chega? Os irmãos que venderam José. E o que ele faz agora? Perdoa, mata, briga, aponta o dedo na cara dele e fala: vocês me venderam? Não. Olha o que vai dizer o texto em Gênesis 50, 15, 21. Não precisa abrir, mas presta atenção. Vamos lá. Eles estavam com medo, ok?
Eles estavam com medo. Mas José respondeu: não tenham medo. Eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem. Vou dizer de novo. Mas Deus mudou o mal em bem, para fazer o que estamos vendo hoje. Isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo. Cara, ele não tinha mágoa. José era um cara diferenciado, pô. Em nenhum momento ele apontou o dedo para os caras. Pelo contrário, olha o que ele falou: eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Você está falando? José, pastor, era um cara geracional. Eu cuidarei de vocês e da tua geração. Eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Não importa a maldade que vocês me fizeram, não importa o momento ruim que aconteceu no passado, Deus faz nova todas as coisas. Eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim ele os acalmou, com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Ficaram tranquilos. Estavam com medo, achando que José ia matá-los. Mas o final do texto diz o seguinte: assim eles os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Sabe, foi rejeitado pelos próprios irmãos, foi vendido como escravo, foi injustiçado e preso, mas ele permaneceu fiel e obediente a Deus. Escolheu perdoar, escolheu restaurar, escolheu honrar a Deus. O perdão de José restaurou uma família. O rancor teria destruído uma geração. Eu vou dizer de novo: o rancor teria destruído uma geração. Eu não sei o que fizeram com você, mas não deixa o rancor e a mágoa destruir uma geração. Talvez ele poderia falar: pô, Deus me colocou nesse poder de autoridade, eu tenho talvez aval para puni-los. Com ferro será ferido e eu vou ferir também com ferro, e é isso que vai acontecer. Não! Por quê? Porque José era um homem geracional. Porque Noé era um homem geracional. Gênesis 50, 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus os tornou em bem. Deus os tornou em bem. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto de Noé. Noé era um homem justo. Estas são as palavras de Noé. Noé era um homem justo. Outra coisa que a gente entende, segundo ponto aqui desse texto. Além de Noé ser um homem geracional, Noé era um homem justo. A palavra justo foi a primeira vez que foi usada na Bíblia em Gênesis, para se referir a Noé. A palavra justo, a raiz hebraica dessa palavra está ligada à retidão, é acertar o alvo. Sabe, a retidão é o compromisso de alinhar ações, caráter e escolhas com os princípios divinos. Significa ter a palavra de Deus como alvo e acertar, e seus princípios como autoridade a obedecer, buscando viver de forma justa, honesta e integral diante de Deus. Sabe, nós somos submissos aos princípios que Deus nos manda. Submissão aos princípios, a obediência envolve ouvir a voz de Deus de forma atenta e submissa, colocando a vontade dele acima das conveniências do mundo. Vamos lá, não fazia sentido ele construir a arca, mas Noé era submisso e atento à vontade de Deus. Ele não era só submisso, ele era atento. Ele era um cara que, tipo assim, se Deus está me pedindo, talvez não está chovendo agora, mas ele já entendia que daqui a um tempo a arca poderia ser útil. Às vezes nós estamos fazendo algo, construindo algo, gerando algo, vindo aos cultos, preparando o culto, e você parece que não faz sentido, mas aquilo que você está sendo construído agora vai dar muitos frutos, vai ser necessário.
Imagina você construir uma arca no calor, que nem talvez a sua família dá crédito, e você fala, não faz sentido, mas ele sabia que aquilo que está sendo plantado ali, gerado de obediência, dará muitos frutos e salvará uma geração. Noé era um homem íntegro. Essas são as gerações de Noé. Ele era um cara geracional. Não era um homem justo, como eu já pontuei aqui, mas ele também era íntegro. Patrick, o que é um homem íntegro? É alguém que é inteiro. É alguém que não usa máscaras. É alguém que não faz uma piada aqui e em outro lugar faz outra. É alguém que não tem uma fala aqui e em outro lugar é outra. É um cara inteiro em todos os ambientes, em todos os lugares. Ele era um cara inteiro. Inteiro não tinha máscaras. É quando o meio não te influencia. Noé, ele poderia ser só mais um, longe de Deus, no meio de uma geração corrompida. Noé poderia ser só mais um, no meio daquele tempo onde os olhos daquela geração estavam longe de Deus. Noé poderia ser só mais um que estava longe de Deus, mas não, ele era íntegro. O meio não influenciava. Sabe quando nós pregamos, quando nós estamos aqui fazendo e acontecendo, mas quando você sai daqui é outra coisa, deixa eu falar uma coisa, você desprega o evangelho. É um desserviço. Porque você não é inteiro. Não é e nem é, sei lá que você é. Você é morno. E aí a palavra diz que Deus vomita. É bom que você fosse frio. Não despregue o evangelho com as suas ações. Porque talvez nós temos uma boa oratória, uma boa dicção, mas as nossas ações não estão condizendo com as nossas palavras. Não despregue o evangelho. Sabe, e você não veio aqui para ter um encontro com a pastora Renata, para ter um encontro comigo. Nós viemos aqui para ter um encontro com Jesus. E Ele é o único que pode transformar de dentro para fora. Sabe, porque o encontro com Jesus muda tudo. O encontro com Jesus muda todas as coisas. E eu ainda lembro quando os meus olhos se depararam com Cristo, e eu não pude entender o que estava acontecendo. Mas foi num culto, há mais de 5 anos atrás, no outro salão, na Júlio de Castilho, e eu só me lembro de eu estar ajoelhado, chorando, porque o encontro com Cristo muda tudo. Porque o encontro com o Cordeiro de Deus muda tudo. Porque não tem como você encontrar o Cordeiro de Deus e continuar da mesma forma. Senão você teve encontro com qualquer outra coisa, menos Cristo. Porque o encontro genuíno com Jesus muda tudo. Qual é a quarta característica que nós entendemos de Noé? Pode colocar aí mais? Beleza, obrigado. Noé andava com Deus. Vamos lá? O que diz no final do texto de Gênesis 6:9? Além dele ser um cara geracional, além de ser um cara justo e íntegro, ele andava com Deus. O que é andar com Deus? Andar com Deus é um estilo de vida guiado pelo Espírito Santo. Vou dizer de novo. Andar com Deus é um estilo de vida guiado pelo Espírito Santo. Quem conduz as suas ações, quem conduz o seu caminhar é o Espírito Santo. Porque quando você está igual um GPS, quando você erra o caminho, da mesma forma que aquele GPS recalcula a tua rota, muitas vezes, quando você está mais para lá do que para cá, o Espírito Santo recalcula a tua rota porque você precisa chegar no seu destino. Olha o que vai dizer. A obediência de um homem preservou uma geração. A obediência de um pai protegeu a tua família. Vamos lá. Pai e mãe que estão me vendo aqui. A sua obediência pode proteger a tua geração e a tua família. Deus não salvou apenas Noé. Deus salvou, pastor, uma casa. Deus salvou uma família. Por quê? Porque Deus é um Deus geracional. Gênesis 6:22, como está aí na tela, assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou
lhe mandou, assim o fez. Nós estamos dispostos a fazer de forma efetiva tudo o que o Senhor nos pedir. A obediência de hoje pode ser a sua proteção da sua família amanhã. A obediência de hoje pode ser a proteção da sua família amanhã. Glória a Deus. Já estou encerrando aqui. Quando uma mãe obedece, pode contar o último slide? Quando uma mãe obedece, uma família é abençoada. Quando uma mãe obedece, uma família é abençoada. A Bíblia vai dizer que uma viúva estava preparando a refeição para os seus filhos. E quantas vezes, às vezes, você deixa de comer para dar comida para o teu filho, já aconteceu? E aquela mãe estava preparando a refeição para dar para os seus filhos. E a Bíblia vai dizer que em 1 Reis 17:16 vai dizer o seguinte: a farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou. Sabe, ela obedeceu. Ela obedeceu no meio da crise. Ela simplesmente deu aquilo que ela tinha para o profeta. Ela poderia guardar, ela poderia dar para os filhos. Mas a obediência dela prosperou a tua família. A obediência dela pôde dar alimento para a tua família. Quando uma mãe obedece, uma família é abençoada. A situação, existia uma crise familiar instaurada na vida daquela viúva. A fome, o medo. E aí chegou um profeta e ela dá o que ela tinha. Só tenho aqui um pouco de azeite, um pouco de farinha. É para os meus filhos, mas eu vou contribuir com o reino, eu vou te ajudar, eu vou fazer. A obediência também se tornou familiar. A decisão de uma mulher impactou o seu filho e toda a sua família. Ela decidiu obedecer. Vamos te falar, decida obedecer. Colocou Deus em primeiro lugar. Confiou na palavra acima das circunstâncias. Qual a lição? A obediência de um membro da família pode abrir portas de bênção para toda a casa. O azeite e a farinha não faltou por conta da obediência daquela mulher. O resultado? A farinha não acabou, o azeite não faltou, a sua casa foi sustentada, seu filho foi preservado. Aquilo que parecia insuficiente nas mãos da viúva tornou-se abundantemente nas mãos de Deus. E eu paro aqui. Fique de pé. Você perceba que essas três personagens que eu pontuei aqui tomaram uma atitude difíceis. Um escolheu perdoar, o outro escolheu obedecer a construir ali a arca, a outra deu o que ela tinha. Mas quando nós somos obedientes, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós somos uma mulher, um homem obediente, a sua família é beneficiada, a tua geração é beneficiada. Sabe, eu comecei a pregação dizendo, vale a pena plantar onde Jesus manda plantar, não somente isso, mas vale a pena plantar aquilo que Deus está pedindo para plantar. Não está nem fazendo sol, não está nem chovendo, mas é aqui mesmo que você quer que eu permaneça, é nesse cenário, é nesse lugar, não faz sentido Deus, mas é aí que Deus vai frutificar. Que o nosso coração, que os nossos olhos possam estar fixos a Jesus. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas eu queria que você colocasse a mão no teu coração. Espírito Santo, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos constrange, mas para que haja transformação e arrependimento genuíno. Pai, que nós possamos ser obedientes como Noé, que nós possamos perdoar, Pai,
como José, mas que nós podamos entregar tudo como aquela viúva entregou também. Espírito Santo, coloca, Pai, um anseio por agradar e obedecer a Ti. Nós não queremos, Pai, que paramos em nós. Nós profetizamos que de geração em geração contarão os Seus feitos, Pai. Pai, eu abençoo, Pai, cada mãe, cada filho. Eu abençoo, Pai, as famílias aqui, Jesus. Pai, que as nossas famílias, Pai, possam resplandecer o Teu nome. Pai, que nós queremos sim conquistar coisas, Pai, mas além de sucesso aqui na terra, o nosso foco é ter sucesso na eternidade, senão não faz sentido os nossos esforços. Que o nosso coração possa estar rendido a Ti, disposto a obedecer, e que as próximas gerações contem os Seus feitos, em nome de Jesus. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas em nome de Jesus.